Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 136. Título: Vivamos calmamente. Que procureis viver sossegados. Paulo, Primeira Epístola aos Tessalonicenses, 4:11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite. Olá, que a doce e serena paz do Senhor Jesus continue a nos envolver. Meus irmãos, hoje terminamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Vamos acompanhar no item 8 o início. São duas mensagens. A primeira mensagem, Lázaro, 1863, e a segunda mensagem de Hahnemann, médico, criador da medicina homeopática. Então, a primeira mensagem, obediência e resignação. Vamos ler, vamos acompanhar no Evangelho. A doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, meus irmãos, podemos entender a obediência como o cumprimento das leis de Deus. Sermos dóceis aos ensinos de Jesus, às mensagens oferecidas ao nosso coração pelos benfeitores espirituais,
para o nosso consolo, o nosso reerguimento, a nossa evolução. E na resignação, compreendemos a necessidade de não nos revoltarmos com as provas da vida, os testemunhos que precisamos passar, que por vezes nos surpreendem, não é? Mas que servem como testes para o nosso progresso moral. Sem experiência na área da docilidade, seremos sempre criaturas agitadas, descontentes, com permanente desarmonia conosco e com aqueles ao nosso redor. Meus queridos irmãos, é urgente buscar a paz, a pacificação, a harmonização. É urgente a pacificação individual. Na verdade, as pessoas não se sentindo harmonizadas intimamente, os conflitos exteriores continuarão. Não é verdade? Tanto nos lares, que é o nosso cadinho, e o espaço de maior convivência entre almas, como na sociedade em geral. No movimento espírita, tem uma música bem sugestiva e muito cantada que nos fala sobre a paz. O poeta, ele foi muito feliz com os versos, que ele inicia assim: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor, ninguém suporta mesmo, não é verdade? Paz pela paz, paz pelas crianças, pela liberdade, pelo meio ambiente, pela liberdade de raças, de sexualidade, pela liberdade da pessoa viver como ela deseja viver. Então, essa paz que estamos buscando, e a resignação movimenta essa paz em nós e ao nosso redor, promovendo uma visão otimista da vida. Kardec se expressa assim: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se crê. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Ora, a aquisição dessa fé conduz o homem a um estado de resignação, que lhe permite a calma perante a dor, aos desafios da vida. Mas essa resignação, ela não é passiva, não é ficar quietinho, não. É a resignação, não é aquela que senta e chora com passividade, não é essa resignação. A resignação nos conduz à luta. Ela até a pessoa sente raiva, sente assim indignação, sente sim, mas vai aos poucos buscando a solução para o seu problema. Analisa o resignado mesmo, analisa, ele rodeia, ele recua, ele volta. Sabe o rio? O rio é assim, ele prossegue o seu caminho e vai se desviando, vai contornando os obstáculos que surgem. O resignado, então, ele é lutador. Não é
porque não podemos confundir a resignação com a passividade. No capítulo 5 do item 13 dessa mesma obra, nós lemos assim: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas conforme o modo que encare a vida terrena. Continuando, nós vamos ver aqui que o item 9 e 10 é a cólera. É uma profunda mensagem sobre a cólera, bem profunda, assinada por Hahnemann. E ele inicia assim: o orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que realmente é e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que se considere de tal forma acima dos seus semelhantes, seja em aptidões, quer dizer, é aquela pessoa que acha que a aptidão dela é melhor do que a do outro, é maior. As aptidões que ela possui, seja em posição social, ela está num certo patamar social e os outros inferiores, então ela se acha também. Seja em vantagens pessoais, aquele assim que dá carteirada, aquele que diz assim, sabe com quem está falando? Pois é, esse é o das vantagens pessoais, que o menor paralelo irrita esse tipo de pessoa. O menor paralelo, a menor comparação irrita essa pessoa tomada do orgulho exacerbado. Então, quando é contrariada, ela se entrega à cólera. Muito bem. Sabemos bem, meus amigos, que a maior parte das misérias da vida tem origem no orgulho e no egoísmo. O egoísmo se origina do orgulho. A pessoa que se considera acima do bem e do mal, que julga ser superior a todos, melindra-se com facilidade com quem o desafia. E se dá tanta importância, que se torna egoísta em relação a tudo e a todos, porque só olha para si própria. O orgulho, sob suas várias modalidades e máscaras, é a grande pedra de tropeço da humanidade. Como Emmanuel sinaliza assim: o orgulho é o carrasco da alma. Está na base de todos os desatinos que cometemos, junto com o seu parceiro egoísmo. Então, se fizermos um exame de consciência, todos os nossos desastres morais, os nossos desatinos, se formos procurar, a base está o orgulho e o egoísmo. Então, meus irmãos, a cólera é manifestação de sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, em represália a uma contrariedade qualquer. Por vezes, leva o indivíduo ao desejo de vingança, promovendo a ampliação do mal, chegando ao crime. E não é o que nós... Sempre houve o feminicídio, sempre houve os maus tratos contra a mulher. Isso sempre houve. Mas atualmente, não sei, por conta da lei, não é? E a sociedade está mais atenta, está vindo à tona. Então, por quase sempre, ou a maioria, a criatura orgulhosa, encolerizada,
que não se conforma com o não. Com o não se conforma e se encoleriza de tal modo que acaba por matar a sua parceira. É o feminicídio que está agora em moda, não é? Mas graças a Deus nós temos uma lei que auxilia, que ajuda. Como antes era tudo muito abafado, agora não. Agora todos atentos. E cada dia, quase todos os dias, nós escutamos isso pelo noticiário. Se nós formos ver, nós formos analisar a base desses acessos de loucura, está o orgulho e o egoísmo. No Evangelho, nós vamos continuar aqui. Ele diz aqui, ó, procurai a origem desses acessos de demência. Então, o Espírito Amigo diz que o cara, indivíduo encolerizado, ele tem acessos de demência passageira, demência passageira, porque depois que passa aquilo, perguntam, mas fulano, que situação você criou? Que coisa feia! E ele responde, pois é, me subiu um sangue, eu fiquei cego, eu não enxerguei mais nada. É a desculpa, não é? É a desculpa. Continuando, ele diz, não é o amor próprio que, ferido por uma contradição, vos faz rejeitar observações justas? A pessoa que carrega esse orgulho exacerbado, ele se melindra, como nós já dissemos, e por vezes observações justas, ele se modifica. No seu desvario, continuando o Evangelho, no seu desvario, o homem colérico se revolta contra tudo. Ele quebra objetos. Isso acontece muito, meus queridos irmãos, muito, na maioria das vezes, dentro dos lares. O orgulhoso, colérico, ele quebra tudo. Ele se diz cego. Ele diz que fica cego, porque não obedece. Aí, olha a mensagem, se nesses momentos ele pudesse se ver, teria pena de si mesmo, teria piedade de si, ainda que seja por respeito a si mesmo, ele deveria se esforçar, não é coitadinho, ele deveria se esforçar para vencer uma tendência que o faz digno de piedade. Então, esse tipo de pessoa é digno de piedade. Continuando, ele diz, se pensasse que a cólera não serve para nada, altera a saúde. E o primeiro a ser vítima é ele próprio, altera a sua própria saúde. Continuando, se tem coração, não deve sentir remorsos por fazer sofrer as pessoas que mais ama? Sim, porque como nós já dissemos, a maioria nos lares. Esses acessos de demência passageira. Então, sempre os familiares presenciam. Os filhos, crianças pequenas, presenciam esses acessos de demência, como diz o amigo espiritual. A pessoa precisa se esforçar. É preciso, como diz o Chico, beber aquele copo com água. Aliás, a pessoa assim, que é encolerizada, deveria deixar um copo com água reservado assim, em cima da mesa. Que quando se sentir que vai ficar tomado dessa demência, bebe um gole de água para acalmar. Então, meus queridos irmãos, conversando com uma amiga sobre esse capítulo, sobre o feminicídio, que está muito em moda, sobre esse capítulo 9, a cólera,
ela estava me contando que indo pela estrada do Galeão, dirigindo o seu carrinho, em certo trecho da estrada do Galeão, tinha um carro na frente dela e o outro na frente. O carro da frente dela, do carro dela, bateu no outro. Uma avaria pequena. O que sofreu a avaria saltou do carro possesso. Ela continuou sentadinha no seu canto. Saltou o possesso e de repente ela percebeu a cabeleira do homem subindo e os fios assim eriçados, que as orelhas se tornaram enormes e que ele foi se enchendo de pelo, os olhos esgazeados. As unhas, eles de dedo em riste, não eram unha, eram garras. De repente, ela dizendo para mim: Marisa, eu vi um animal se voltando para o outro motorista. Ela contando que ficou quietinha no volante e entrou em prece e já nem quis mais ver uma coisa daquela feia. Meus queridos irmãos, o homem nesse estado emocional concentra o seu pensar todo na vida presente e sai atropelando o semelhante, porque ele se acha maior do que todos. Mas se esse homem se identificasse com a vida futura, certamente iria mudar sua maneira de se conduzir. Para que o orgulhoso deixe de crer na sua supremacia, preciso é que saiba que ele não é mais do que os outros. Pode até estar ocupando uma posição melhor, pode ter várias aptidões, mas ele não é melhor do que ninguém. Hoje ele está num certo patamar de vida, amanhã ele pode não estar. Que todos somos iguais perante a Deus. E essas verdades só sabemos pelo conhecimento da preexistência da alma e da lei da reencarnação. Conhecimento. A prática fica ao sabor de cada um. Esse homem, iniciado nos postulados espíritas, se ele fosse iniciado nos postulados espíritas, ele vai aprender que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, raciais, porque tem aquele preconceito racial também. E que naquele que trata com desdém, arrogância, hostilidade, pode estar um que foi seu superior, um que foi seu igual, foi seu amigo, foi seu parente em outra existência. Se ele soubesse disso, não é? Também esse homem orgulhoso e colérico, que agride, machuca, física e moralmente, é digno de piedade? Olha, gente, é digno. Mas se iniciado na doutrina espírita, aprenderia que o prejuízo que impomos ao semelhante é débito em nossa conta. O conhecimento da lei de causa e efeito, vamos repetir, a prática fica ao sabor de cada um. O conhecimento da lei de causa e efeito nos permite compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus, não é verdade? Então, meus amigos, o item 9, ele continua aqui, ó. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Verdade. Há pessoas
com qualidades significativas, sim. São generosas, são prestativas, trabalhadoras, mas que ninguém pise no seu calo. Se animaliza e perde a oportunidade de realizar o bem, um bem maior, um bem em sua plenitude. O item 10, ele fala de acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza. O homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos seus defeitos, nos quais ele se compraz, ele gosta. Voluntariamente, ou que para serem eliminados exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa pelo seu temperamento. Então é aquela pessoa que você conversa com ela e ela te responde assim: olha, nasci assim, vivo assim e vou morrer assim. É o meu temperamento, não sei o que acontece, mas é o meu temperamento, eu sou assim mesmo. É a resposta. Em O Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec pergunta aos orientadores espirituais: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços, não é verdade? E é mesmo. Somos muito preguiçosos. O espírito pacífico, meus queridos amigos, mesmo num corpo avantajado, como diz o jovem, num corpo marombado, será sempre pacífico. E um espírito violento, mesmo em um corpo franzino e pálido, não será manso, não. Reconhecendo as suas limitações, procurará outros meios de agredir, mas vai agredir porque ele é violento. Então, meus queridos, o corpo não dá cólera. Todas as virtudes e vícios são do espírito. Terminando o estudo do item 10, e é o último item, o próximo será o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Terminando esse item 10, Hahnemann termina assim: dizei, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso. Então ele quer. Mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. Assim termina Hahnemann. E falando sobre o orgulho, sobre a cólera, nós nos lembramos muito de Paulo de Tarso, Saulo e depois Paulo. Por ele ser um homem numa posição social maior, não é? Num patamar melhor, ele era um doutor da lei, ele entendia tudo de leis, atuava no sinédrio. Era aquele orgulho que ele tinha das suas aptidões, do seu saber. Mas ele conheceu Jesus. E quando ele conheceu Jesus, ele quis e se esforçou para se tornar um homem simples e humilde, para abafar aquele orgulho que ele carregava, para matar aquele orgulho. E mesmo depois, no meio dos apóstolos, dos discípulos, ele continuou com aquele orgulho. Então ele, percebendo que ele ainda continuava
ele se afasta, ele vai para o deserto aprender a humildade. Quem não leu, deve ler a história de Paulo de Tarso, que é lindíssima, que nos induz, nos motiva a buscar a mansidão, a pacificação da alma. E ele sempre dizia assim: Senhor, por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço? Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que fortaleça as nossas ideias, nossos ideais, os nossos ideais de nos tornarmos pessoas melhores, os nossos ideais de amor, de paz, de mansidão, de gentileza com os nossos irmãos, de caminhada. Que possamos beber a água da paz, a água que o Chico nos ensina. Graças a Deus.